Pastor, a oportunidade é sua, o espaço é seu, o tempo é todo seu. Deixa Deus lhe usar. Estamos aqui para aprender e ouvir com o Senhor. Deixa Deus, Amém. fala tudo aquilo que Maravilha o Senhor do colocou no céu. seu coração. Fique à vontade. Meus queridos, quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, ao meu amigo pastor Moisés, grande homem de Deus, um grande instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Sou grato a Deus, pastor Moisés, pela sua vida, pela forma que Deus o usa na sua palavra, e nós só temos motivos para glorificar a Deus por tudo. Estava tendo umas certas dificuldades aí para entrar na live, porque não é costume nós estarmos fazendo live, mas aprove a Deus nessa noite fazer de nós instrumentos através dessa live. Quero aqui louvar a Deus por tudo que Deus tem feito e realizado. Que Deus abençoe, pastor Moisés, sua vida, sua família. Vosso pastor local aí, pastor Isaías. Eu vi que ele já entrou já. Instrumento nas mãos do Senhor. E confesso que estou muito grato a Deus por tudo. Estou vendo alguns irmãos que estão entrando ali, o irmão Bruno, lá de Cedral. Deus abençoe. E que Deus continue abençoando a cada um. Amém. Pastor, eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. A gente tem muito nessa palavra, uma palavra até mesmo conhecida. Versículo de número 11, até o versículo de número 32. A leitura é um pouco extensa, mas a palavra de Deus é aquela que é poderosa para nos abençoar. Estou vendo aqui meu amigo, pastor Bruno Garbim. Eita glória! Pastor Bruno é bênção. Pastor Isaías, irmão Bruno lá de Cedral, Bruno Garbim, irmão. Aí é o pastor Moisés aqui na minha frente. Meu Deus. Senhor, que o Senhor derrame o óleo aqui, porque os homens já sabem tudo que eu vou falar, Senhor. Que prevaleça o óleo. Um abraço ao pastor Bruno. Amém, Jesus. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. É a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa um melhor vestido, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos seus pés. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.
seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouvindo a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, e desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e se achou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós podemos ver dentro dessa parábola algo muito interessante, pois essa parábola aqui, ela é a terceira parábola em ordem contada pelo Senhor Jesus, porque havia um questionamento dos fariseus e escribas acerca do relacionamento de Jesus com os pecadores, e eles acabavam se indignando, vendo Jesus comendo, vendo Jesus entrando na casa de pecadores, ensinando eles. Os fariseus ficaram indignados com aquilo. E Jesus começa contando 3 parábolas. A primeira, da ovelha que se perdeu. A segunda, da mulher que perdeu uma dracma. Aí Jesus vai para a terceira parábola, que é a do filho pródigo. E podemos entender que diante dessas 3 parábolas, podemos ver aqui no capítulo 15, que na primeira parábola, Jesus fala que a ovelha se perdeu no deserto. Na segunda, a dracma foi perdida dentro de casa. E a terceira aqui do filho pródigo, ele se perdeu longe de casa, quando ele já não estava dentro de casa. Então nós vemos aqui 3 percas. Um que se perde no deserto, um que se perde dentro de casa, e o outro que acaba se perdendo longe de casa. Mas graças a Deus que nessas 3 parábolas aqui, a Bíblia vai afirmar e exclamar o quê? Que a ovelha foi achada. Aleluia. Que a dracma foi achada. E o filho pródigo voltou para a glória de Deus. É algo tremendo assim, essa parábola. Porque essa parábola, pastor Moisés, ela é conhecida pelos teólogos como a coroa de todas as parábolas, conhecida como o evangelho dentro do evangelho. Quando se trata da parábola do filho pródigo, a Bíblia vai fazer uma afirmativa muito grande aqui, porque às vezes ouvimos muitos pregadores pregarem de uma forma divina a respeito da parábola do filho pródigo, e podemos ver o entendimento na luz da Bíblia que a parábola, ela tem ali a sua explicação dentro do contexto que ela tem. A primeira é o quê? Que os fariseus ali, eles questionam. E quando eles começam a questionar, Jesus vai contar essa terceira parábola. Aqui, ela é num sentido ilustrativo, figurativo, mas aplicativo também. Porque a Bíblia vai afirmar aqui e dizer que esses 2 filhos, tanto o pródigo como o filho mais velho, o pródigo, ele é a representação dos pecadores. Ele é o símbolo dos pecadores.
E o filho mais velho, ele é o símbolo dos fariseus. E o pai é na figura de Deus ali. E podemos entender, à luz dessa parábola, que a Bíblia vai ressaltar e dizer o quê? Que esse pai que tem esses dois filhos, o que faz o mais novo, o pródigo? Ele perde parte daquela herança. Ele disse: pai, dai-me a minha herança. E naquele período de tempo, não é costume o filho pedir a sua herança para o seu pai, sendo seu pai ainda vivo. E quando ele pede a herança para o seu pai, e o seu pai ainda vivo, o filho está dizendo para o seu pai: pai, o Senhor para mim está morto. Meu Deus. Ele está matando o pai dele. Ele está pondo um ponto final numa história, porque o pai dele está vivo. Só se recebe a herança quando o pai está morto. O filho, os bens são repartidos assim. E quando Jesus conta essa parábola, aquilo é como se fosse um escândalo, aquilo ali fosse como se fosse uma afronta, porque ele está contando a parábola num contexto judaico. E nenhum judeu, no seu entendimento racional, faria tal afirmativa e pediria tal herança. A Bíblia Sagrada nos diz e afirma em Deuteronômio capítulo 21, versículo 16 e 17, que quando isso acontece, o filho tem que ficar com 1/3 da herança. Ele não fica com tudo, e nem com a metade, é 1/3 da herança. Meu Deus. E quando ele pede essa herança, ele está dizendo para o seu pai: pai, o Senhor está morto para mim. O Senhor já não existe mais para mim. E quando ele toma essa decisão de pedir a herança, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele não sai de imediato. Ele fica ainda por alguns dias dentro da casa do pai, mas ele parte para uma terra longínqua, uma terra distante. E diante do teólogo Champlin, essa terra distante, ela é conhecida como o esquecimento de Deus. Meu Jesus. Ele vai para um lugar que nós podemos afirmar que é conhecido como o esquecimento de Deus. Pois somente um pecador e uma mente dominada pelo pecado pode até mesmo fazer uma escolha tão absurda como essa: sair do lugar de segurança, sair do lugar de gozo, sair do lugar de conforto e ir para um lugar distante, se aventurar. E nós sabemos que as nossas escolhas tornam ali as nossas decisões. Vamos dizer assim, as nossas escolhas faz com que as nossas decisões acabam sendo decisões frustradas, dependendo da escolha. Se você planta, amanhã você vai colher. É impossível alguém ali plantar abacaxi e colher abóbora. Essas pessoas que acabam tomando escolhas erradas na sua vida, acabam colhendo as consequências dessas escolhas. Esse jovem aqui, ele acaba caindo num lugar que se chama esquecimento de Deus. E quantas pessoas, pastor Moisés, não estão nos tempos de hoje caindo no esquecimento de Deus, porque um dia resolveram tomar escolhas erradas na sua vida. Meu Pai. Resolveram escolher aquilo que não era que o Senhor tinha escolhido para elas. Tomaram decisões precipitadas. Tomaram ali escolhas erradas. Quantos ministros não estão no esquecimento de Deus? Porque acabaram tomando a atitude desse filho pródigo. Acabaram escolhendo algo que não era para ser escolhido. Foram precipitados. Foram até mesmo pessoas que tiveram ali a precipitação diante dos seus olhos, diante das suas mãos. Nós podemos lembrar da Bíblia, em Ruth, capítulo de número 1. A Bíblia diz o quê? Sobre Noemi, Elimeleque,
Malom e Quilion, os filhos dele ali, eles resolvem sair de Belém e vão para Moabe. Eles escolhem o lugar errado, porque Belém significa casa de pão, e eles escolhem ali estar em Moabe, um lugar que Deus não estava. E a Bíblia vai dizer o quê? Que essa escolha acabou até mesmo gerando a morte. Elimeleque morreu, seus 2 filhos morreram, a fome veio sobre a cidade. Uma das noras de Noemi ali deixa ela, só fica Ruth. E a Bíblia vai afirmar e dizer que quando ela torna para Belém, a Bíblia diz em Ruth, capítulo de número 1, versículo 21, ela diz assim, ó: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por causa das suas decisões erradas, eles tudo que eles tinham. A Bíblia vai dizer o quê? Que esse filho pródigo, por causa da sua decisão errada, ele acabou perdendo tudo. Talvez alguém que está nos vendo através dessa live, ou alguém que vai assistir esse vídeo, Deus está mandando nós te dizer através da sua palavra: tome cuidado com as suas escolhas, toma cuidado com as suas decisões, não caia no esquecimento de Deus. Deus, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E quando esse jovem decide por alguma forma fazer a escolha errada, ele acaba perdendo tudo, pastor Moisés. Só quer dar uma ressaltada aí, pastor? Fique à vontade. Ai, meu Deus, pastor Nelson, é forte o que Deus está lhe usando. Tremendo, tremendo. Uma coisa, uma observância que eu tenho no texto, e isso veio agora aqui, enquanto o senhor falava, é que o filho está tão acostumado com o pai, que as coisas fora da casa do pai parecem ser melhor. O filho está tão acostumado em viver com o pai dentro de casa, que a ausência do pai não vai lhe fazer falta de princípio. Porque, como o senhor bem relatou, nós temos que lembrar que essa história é um contexto judaico, e quando um filho pede a herança para o pai, ele em vida, ele está pedindo para o pai morrer. Foi bem falado aqui pelo pastor Nelson. E se você entrou agora na live, o texto em questão é o capítulo 15 do livro de Lucas, que vai falar do filho pródigo. Nós estamos falando da parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola fala mais do pai do que do filho, mas o contexto que Deus nos traz aqui nesse momento, Deus está usando tremendamente o pastor Nelson, é que o filho, ele se acomodou, e a presença do pai já não é mais tão necessária. As coisas lá fora são mais atrativos do que ficar dentro da casa com o pai. É verdade, pastor. Ele prefere andar lá fora, viver lá fora, do que ter o conforto da casa do pai. Olha só que interessante isso. Quantos não estão vivendo da mesma forma? Talvez você que me ouve, você está aí e está falando: ah, Moisés, faz tanto tempo que eu vou na igreja, faz tanto tempo que eu ouço a palavra, faz tanto tempo que eu faço isso, e as coisas lá fora você começa a olhar, você começa a dizer: ah, parece que lá fora a pessoa consegue tudo, parece que lá fora a pessoa prospera, parece que lá fora ele é mais feliz do que eu. Só que você tá na casa do pai, tá com o pai, e tá olhando para as coisas de fora, e tá falando pro pai que tudo aquilo que o pai fez para você não serve. Cuidado. Foi bem falado aqui pelo pastor Nelson, para nós tomarmos cuidado, para não sairmos. Observa que o texto que Deus lhe trouxe em revelação aqui, no contexto de Noemi e Ruth, Elimeleque sai da casa do pão, que é Belém, vai para Moabe, lugar de desejo. Cuidado com os desejos que permeiam o seu coração. A Bíblia fala que o coração, ele é enganoso. Olha Deus trazendo para alguém aqui, eu já vou retornar a palavra para o nosso amigo aqui, mas Deus está falando: não saia da casa do pão por causa do desejo. Não é porque a terra está com seca que Deus deixou de abençoar.
A casa do pai ainda é a casa do pai. Se está debaixo do teto do pai, tem comida, tem provisão, tem resposta, tem tudo na casa do pai. Não podemos nos deixar achar que a casa do pai é inferior do que o lugar lá fora. Pode continuar, pastor Nelson. Deixa Deus te usar, meu amigo. E é verdade, pastor. E quantos não estão caindo nesse erro e nesse conto de, às vezes, achar que aquilo que está lá fora é melhor do que aquilo que está dentro da casa do Pai? Estão sendo enganados pelos seus olhos, estão sendo enganados pelos seus desejos, pelas suas vontades. Olhemos do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. O próprio Jesus disse: o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Forte. Quantas pessoas não estão caindo nesse erro? A salvação é a garantia, é a nossa segurança daqueles que estão dentro da casa do Pai. Nós podemos perceber aqui que esse jovem aqui, ele é tomado de cegueira espiritual. Somente uma pessoa que não tem ali a sua visão espiritual não consegue ali enxergar o perigo que está diante dele. Nós podemos encontrar isso dentro da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus deste século, meu Deus, cegou o entendimento dos incrédulos. Então existem pessoas que o diabo tem colocado uma venda, pastor Moisés, nos seus olhos. Profundo. Para as pessoas não enxergarem o perigo ou até mesmo o abismo que estão diante delas. Eu fico mesmo a lamentar nesse tempo de pandemia, porque é um tempo assim que Deus tem recolhido muitos servos e servas dele, mas é um tempo também que muitos têm se desviado da casa do Senhor, têm se afastado dos caminhos de Deus, estão caindo no erro desse filho pródigo. Eu não vim aqui, o pastor Moisés não veio aqui nessa live dizer que Deus vai te dar alguma coisa, não. Mas Deus veio aqui repreender alguém para dizer com a sua palavra: não é tempo de você tomar escolhas erradas na sua vida. Não é tempo de você tomar decisões erradas na sua vida. Não é tempo de você escolher como Adão escolheu ali, trocou o certo pelo duvidoso, trocou o certo por aquilo que ele achava que era melhor. E nem tudo aquilo que é melhor é certo. Meu Deus! Porque tem pessoas que acabam até mesmo trocando o certo por aquilo que é melhor. E aquilo que é melhor, às vezes, não é certo. Quantas pessoas não estão trocando um casamento certo por aquilo que ele acha que é melhor? Porque não são do Cândido Rodrigues, do pastor Isaías. Eu vou falar, pastor. Ô, glória! Deixa Deus te usar. Quantas pessoas não estão, pastor Moisés, trocando até mesmo o ministério dentro da casa do Senhor ali por um segundo, terceiro, até mesmo quarto trabalho ali? Pessoas estão se ocupando até mesmo achando que aquilo é melhor. Quantos estão trocando até mesmo o tempo de devoção a Deus por algo que acha que é certo? Mas a Bíblia diz o quê? Que esse filho pródigo aqui, ó, perdeu tudo. Tudo ele perdeu. Por causa da sua escolha errada. Ele perdeu tudo. Como se o amanhã Deus não prestasse conta daquilo que ele estava fazendo. E quantos não estão vivendo assim? Vivendo uma vida sem um prestar de contas diante de Deus. Um dia nós vamos estar diante de Deus e nós vamos prestar conta de todas as coisas diante do Senhor. Tem uma parábola aqui que eu gosto muito, que é a parábola do rico insensato. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 e 20, diz que o homem tinha uma herdade e tinha produzido com abundância. Ele arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde mais recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei todas as minhas novidades e os meus bens. Direi à minha alma:
tens um depósito, muitos bens, muitos anos de descanso. Come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão conta da tua alma, que tens preparado para o seu Senhor. Quantas pessoas Deus está dizendo assim: louco, hoje mesmo pedirão conta da tua alma. E esse jovem estava vivendo uma vida assim, dissoluta. Mas o que me chama a atenção, pastor Moisés, o que nos chama muita atenção é o estado de decadência dele. Meu Deus. Porque é um abismo em cima de outro abismo. Porque além dele perder tudo, a Bíblia vai afirmar e dizer o quê? Que ele vai até aos senhores daquela terra e pediu para apacentar os porcos. Está no versículo 15. E quando Jesus conta esta parábola, penso eu que os judeus ali tiveram até mesmo um susto e um espanto, porque diante da tradição judaica, e Champlin diz a respeito disso também, o grande teólogo, que naquele período de tempo, quem era um apacentador de porcos, a pessoa que tinha esse trabalho, ela era até mesmo discriminada diante da sociedade pelo trabalho que ela tinha de cuidar dos porcos, porque os judeus ali tinha como uma abominação. E quando ele pede para trabalhar ali como jornaleiro, quando ele pede ali para cuidar dos porcos, e a Bíblia vai dizer que ele sentiu vontade de comer as bolotas que os porcos comiam, aquilo é um estado de decadência espiritual e moral. Ele entrou no pior estágio de humilhação. Meu Pai. Onde ele chegou por causa da sua decisão. E quantas pessoas estão entrando no estado de humilhação hoje por causa das suas escolhas, por causa da sua decisão. E a Bíblia vai dizer aqui e ressaltar o quê? Que naquele período de tempo, quando ele tomou essa escolha ali, houve algo extraordinário da parte de Deus na vida daquele jovem, na vida daquele filho. E sabe o que é? A manifestação da graça de Deus na vida dele. Porque no versículo de número 17 diz que caindo em si, eita glória, em si, como se a ficha tivesse caído, como se a venda tivesse sido arrancada dos seus olhos, ele percebeu o estágio que ele estava e a distância que ele estava da casa do Pai e a condição agora que ele está espiritualmente e moralmente. Ele cai em si. E a Bíblia vai dizer o quê? Que ele caindo em si. Quantas pessoas Deus não vai fazer assim? Quantas pessoas não vão cair em si, que estão distante da presença de Deus? Eu conheço pessoas, pastor Moisés, que estavam distantes da casa do Pai. Eu conheço jovem que estava na balada. Isso foi contado para mim. Pastor, eu estava na balada, com um copo de cerveja na mão, quando de repente eu caí em si. Forte, hein? E uma voz falou no meu ouvido dizendo assim: o que você está fazendo aqui? E a pessoa contando para mim disse assim: eu senti saudade da igreja, eu senti saudade dos cultos, eu senti saudade quando eu louvava a Deus, quando eu falava em línguas, eu chorava na presença do Senhor. Quantas pessoas que às vezes estão distantes de Deus e vão começar a cair em si. Aleluia. Eu creio que
Moisés, que nós estamos vivendo a última hora aqui na terra. E eu creio num grande despertar de Deus no meio da nossa geração. Eu vejo muitos pastores renomados dizer que nós somos a pior geração, mas eu ainda tenho fé e acredito num grande despertar de Deus ali levantar pessoas, de Deus ali começar a arrancar pessoas no meio da balada, Aleluia. no meio das coisas que desagradam a Deus, pessoas que estão até mesmo envolvidas com o pecado, acorrentadas pelo pecado, cegas pelo pecado, assim como o filho pródigo caiu em si. Tem pessoas, eu creio, que vão cair em si, porque eu acredito que existe uma mãe que ora, um pai que ora, um pastor que ora, um irmão que ora, um regente de círculo de oração que ora, uma pessoa que está na frente de uma obra que está orando. Eu acredito que aquele que está distante, a graça de Deus vai alcançar, e esta pessoa vai cair em si para a glória do Senhor. Deus tem o poder de fazer isso. Pastor Moisés, Deus está te usando tremendamente. Quero aqui pedir para você que está nos assistindo, compartilhe essa live. O meu Facebook não consegue alcançar o que o teu Facebook alcança. Quero também agradecer aqui pastor Hamilton, pastor Wagner, meu pai, pastor João Roberto, pastor Isaías, meu pastor, companheiro de Deus, aos amados irmãos que estão aqui nos assistindo. Não deixe de compartilhar essa live. É tremendo o que Deus está falando ao nosso coração. Se você chegou por agora, o texto em questão é Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. E o pastor está num ponto aqui onde ele cai em si, onde ele vem cair em si da situação que ele está. Observa que o ponto é muito forte, porque cair em si, como foi dito aqui pelo nosso irmão Bruno, lá de Cedral, é reconhecer. É você reconhecer que você não é nada. É você reconhecer que sem Deus não tem futuro. Eu disse no comentário mais atrás que ele se acostuma com a presença do Pai e ele começa a olhar para as coisas de fora da casa. E quando ele olha para as coisas de fora da casa, ele acha que os de fora é melhor do que estar na casa do Pai, junto com o Pai, aonde tinha de tudo. E esse contexto todo, agora ele está sofrendo por causa das atitudes que ele tomou. O pastor Nelson aqui, ele foi muito enfático em falar que o quê? Que as nossas atitudes, devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. A Bíblia fala o quê? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim desse caminho é caminho de morte. A nossa lição da escola bíblica dominical, não lembro que aula específica ela vai trazer, mas ela fala sobre a vida e a morte quando nós proclamamos o Evangelho. É por isso que nós temos que proclamar o Evangelho. É por isso que você que está assistindo essa live é o instrumento que Deus quer usar, porque talvez essa live vai chegar em alguém do teu Facebook e essa pessoa vai voltar. Essa pessoa vai aceitar ao único e verdadeiro Salvador. Então não deixe de compartilhar, porque tem pessoas, e não são poucas as pessoas que saíram da casa do Pai, pessoas que estão neste mundo, pessoas que estão apavoradas, pessoas que estão aí não sabendo o que fazer, mas esta palavra pode chegar e ela pode cair em si e reconhecer a situação que ela se encontra para voltar para a casa do Pai. Que Deus continue te usando, meu amigo, pode continuar, deixa Deus te usar. Aleluia. E é aqui que Deus me deu a palavra, pastor. Aleluia. Quando ele cai em si. Foi aqui que o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Versículo 7 diz: caindo em si, disse: os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai.
quando eu li esta mensagem aqui, quando eu parei aqui no versículo 17, que ele caindo em si, o Espírito Santo falou ao meu coração, pastor Moisés, que esse jovem aí, quando ele cai em si, ele tem uma certeza: eu tenho um pai. Eita glória! Eu perdi tudo, mas ainda eu tenho um pai. Aleluia! Estou desejando as bolotas dos porcos, mas ainda eu tenho um pai. Eu gastei tudo o que eu tinha, dissolutamente, mas eu tenho um pai. Aleluia! Eu não tenho mais nada, mas eu tenho um pai. Eita, e a Bíblia diz que Isaías capítulo 49, versículo 15, eu amo esse versículo, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria e não se compadecer-se dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Aleluia! Eu tenho um pai, que mesmo quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, não existe ex-pai. Pai é pai. E ele estava tendo essa afirmação: eu tenho um pai. Existe ex-sogra, existe ex-cunhado, existe ex-traficante, ex-homossexual e tantos ex que existe por aí, mas ex-pai não existe. Faz o DNA e o DNA sai ali. Ele é o teu pai. Eita, e ele estava dizendo: eu tenho um pai. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18: eu não vos deixarei órfãos. Eita, aleluia! Vocês têm um pai. E quando ele tem essa afirmativa aqui no seu coração, ele cai em si: eu tenho um pai. O que a Bíblia diz? Que ele se humilha. Eu vou me humilhar. É forte. Eu vou descer. Eu vou chegar até ele e vou dizer: não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu e perante ti. E a Bíblia diz que ele levantou-se e foi para o seu pai. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quantas pessoas que estão aqui nos vendo, e o Senhor me manda eu te dizer nessa noite: eita glória! Você tem um pai. Aleluia! Um pai que zela por você. Você é fraco, você é falho. Em muitos momentos você até mesmo pensa em desistir, pensa em parar. Em muitos momentos você até mesmo tenta em retroceder. Você olha para os seus sonhos, estão distantes de você. Você olha para as suas condições, são tão limitadas. Mas nessa noite o Senhor me manda eu te dizer: você tem um pai. Glória, aleluia! Pai, ele tem todo o poder no céu e na terra para fazer um milagre acontecer na nossa vida. E aqui ele parte para a reconciliação. E o que eu acho interessante, que quando ele chega ali, a Bíblia diz: de longe, ele viu o seu pai. Alguns comentaristas que dizem assim, que o pai vai ao encontro dele, porque na condição que ele saiu da casa do pai, alguns dos servos, ou até mesmo trabalhadores do seu pai, se encontrassem ele poderia até mesmo ser apedrejado e morto, porque da forma que ele saiu, ele estava dizendo que o pai estava morto. E por isso alguns dizem que o pai vai até o seu encontro. E a Bíblia vai afirmar o quê? Que ele move-se de íntima compaixão. Se coloca no lugar do outro. E ele começa o quê? Lançar sobre o seu pescoço e ele beija o seu pai. E ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, não sou digno de ser chamado o seu filho. Mas o que nos chama a atenção é a atitude do pai. Aleluia!
figura de Deus na parábola, que a Bíblia diz: o pai disse aos seus servos: trazei depressa o vestido e vesti. Ponde um anel na sua mão. Aleluia. E alparca nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e nos alegramos. E há um mistério muito grande atrás de tudo isso. Porque quando o pai recebe ele, a Bíblia diz o quê? Que ele recebe com misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. E a Bíblia diz, o profeta Isaías diz o quê? Que Deus tem um mar chamado Mar do Esquecimento, que é lançado ali todos os nossos pecados. E eu gostaria de fazer uma alegoria. Além dele jogar no Mar do Esquecimento, ele põe uma plaquinha ali, ó, proibido pescar. Da glória. Porque quando esquece, ele não se lembra. O diabo lembra do nosso passado. O diabo lembra das nossas falhas, das nossas fraquezas, e como acusador, ele vem sempre nos acusar dos nossos erros. Mas o Senhor não. O Senhor é diferente. Eu jogo no mar do esquecimento, põe uma plaquinha proibido pescar e faço nova todas as coisas. É assim que Deus faz. Louvado é o nome de Deus. Que o agir do Pai foi assim com o seu filho. Trocou-se as suas vestes, deu-lhe vestes novas. E as vestes simbolizam a justiça de Cristo. A veste significa honra. A veste significa reconhecimento. A veste significa exaltação. Aleluia. Ele está dizendo: eu tenho vestes novas para alguém que está entrando. Aleluia. Tu está vindo de um estado de humilhação, mas eu tenho uma veste de exaltação para a tua vida. Deus, forte, pega aí. Está vindo de um lugar de esquecimento, chamado esquecimento de Deus, mas a Bíblia diz que há um tempo que, quando nós caímos em si, é um tempo de reconhecimento de Deus. Aleluia. Eu creio que vai chegar o momento que Deus vai te reconhecer. Eita glória. Ele é Deus sobre todas as coisas. O anel que o Pai coloca nas suas mãos simboliza o emblema de filiação, de aliança, de reconciliação. E quando o anel era colocado no dedo ali, ó, também simboliza sobre o sistema de propriedade. Tu és o meu herdeiro. Oh, glória. És aliançado comigo. Eu tenho uma aliança contigo. As sandálias no pé simbolizam a filiação do filho. E o que eu acho interessante é que naquela época, quem andava descalço era o escravo. Era aquele que não fazia parte da família. Eita. Ganha o sapato. Meu Deus. É forte, hein? É forte. Você não saiu da família do Pai. Aleluia. Você ainda... Eu estou calçando os teus pés. Oh, glória. Eita, Deus. Eu sentido até mesmo aqui que o filho, ele recebe o calçado, as alparcas de filiação. O escravo não. Mas percebe que, às vezes, num certo sentido, olhando para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu creio que naquele momento Deus estava falando para ele assim, ó, o povo hebreu foi tanto tempo escravo no Egito, a partir de agora você vai ser escravo da minha graça. Aleluia. Mas com o filho aqui, o pai o vestiu e colocou sandália nos seus pés. E o bezerro, o novilho cevado ali, é o símbolo de alegria, de quando há perdão, porque nas 3 parábolas diz que a alegria
do homem que achou a ovelha. Eita glória! Alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Forte. Houve alegria na casa daquela mulher que achou a dracma perdida. A Bíblia vai dizer o que? Que ela chama as amigas e diz assim: alegrai-vos comigo porque achei a minha dracma. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o novilho aqui simboliza a alegria do filho que estava morto, mas agora ele reviveu. Aleluia! Vai lá, pastor Moisés, está contigo, homem de Deus. Meu Deus! Meus amados, que palavra poderosa que o pastor está nos trazendo. Que profundo! Só para complementar aquilo que o pastor falou. O Dr. Rodrigo Silva, um grande arqueólogo que nós temos no mundo cristão, ele vai falar dessa questão do pai quando vê o filho. Ele fala que a fazenda ela ficava no meio e ao derredor ficava os empregados. E como o filho pediu a morte do pai, quando o filho está retornando, é notório que seria de muita importância isso, porque iria acontecer. O pai está olhando pela porta, esperando o filho voltar, e de longe ele vê o filho. Mas como no contexto judaico isso não era aceito, quando se pede a morte de um pai, você pode ser apedrejado por isso. Quando o filho está voltando, o pai sabe que todos aqueles servos vão apedrejar o filho por causa daquilo que ele fez. Só que agora o pai vai tomar uma atitude que não se provê naquele lugar. O pai vai tomar uma atitude que num Senhor não é para fazer aquilo. O texto fala que o pai corre em direção ao filho e abraça o filho. Não é o filho que abraça o pai, entende isso? É o pai que abraça o filho. Foi falado do pai aqui. O que Deus está nos falando é o seguinte: quando todo mundo tentar te acusar, te apedrejar por causa do que você fez, o pai vem te abraçar e falar que ele te perdoou, e ninguém vai poder falar nada. Não é você que abraça o pai, mas é o pai que te abraça. É a graça que vem até nós. Não é nós que vamos à graça, é a graça que vem. E ela, como foi falado muito bem pelo nosso amigo pastor Nelson, ele jogou no mar do esquecimento. O que Deus está falando para nós é o seguinte: não me interessa o que você fez, não me interessa o teu passado, não me interessa as frustrações, não me interessa as decepções, não. O que me interessa é o teu compromisso com o Pai no dia de hoje, porque se você errou, aleluia, Deus não quer saber, ele está querendo saber da tua atitude hoje. É por isso que o pai fala para mim, fala para você, fala para quem vai ouvir esse vídeo o seguinte na boca do pastor Nelson: eu estou na porta te aguardando, volta, porque quando olharem para o teu passado, eu vou correr ao teu encontro e ninguém vai poder fazer nada, porque eu tô te abraçando. É a graça que te alcança. E quando a graça chega, a graça não quer saber se lá atrás você bebia, se você fumava, se você tinha uma vida errada, se você andou por esse mundo, se você viveu no meio dos porcos. Não, o importante é que você volte à casa do Pai, porque na casa do Pai tem abraço, tem compreensão, tem alegria, tem anel no dedo, tem vestimenta. O Pai está te esperando de volta. Essa live tá tremendo, tá forte o que Deus tá dando aqui pro meu amigo pastor Nelson. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu não sei você aí, por isso que eu tô falando para você: compartilhe essa live. Porque quantos filhos estão aí e o pai tá falando: volte, porque você tem um pai que vai te abraçar e vai cuidar de você. Porque muitos têm medo de voltar. Muitos têm medo de voltar por causa dos que estão ao derredor, por causa daqueles que moram ao derredor da casa do Pai. E eu quero aplicar isso daqui, que os servos ao derredor nada mais é que quem? É a igreja. Porque muitas das vezes a igreja julga, muitas das vezes a igreja quer apedrejar, muitas das vezes a igreja quer distanciar, mas o pai está falando: não, quem manda na fazenda é o pai, e se o filho voltar, é o pai que vai receber, é o pai que vai estar de braços abertos. Quero aqui louvar pela vida do pastor Gustavo, missionário Gustavo, grande homem de Deus.
Meu amigo, nosso amigo Rafael Mota, fotógrafo top, futuro pastor de Cedral, Alberto da Torre, grande homem de Deus, trouxe uma palavra poderosa. Se você não viu, pega lá no Facebook, aí depois, a palavra que ele trouxe lá sobre Êxodo, tremendo. Louvamos pela vida desse amado pastor. Continue, deixe Deus te usar, não deixe de compartilhar, meus amados. Glória a Deus. Luiz Fabiano, Marta, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Irmã Natália, irmã Luciana, irmã Anne, que estão entrando aí. Irmã Eva, Deus abençoe vocês. E o que o pastor Moisés acabou de nos dizer aqui é uma conclusão da palavra. Aleluia. Foi. O filho, ele é um símbolo do pecador. Mas o filho mais velho, ele é a simbologia dos fariseus. Este é o sentido da palavra. Quando Jesus entra na questão do filho mais velho, Jesus está fazendo uma comparação da atitude que aqueles fariseus estão tendo com Jesus, com a mesma atitude que aquele irmão mais velho teve com o seu irmão. Jesus. Comia com os pecadores, se assentava com os pecadores, e eles arrazoavam no seu coração, chamando Jesus de comilão, beberrão. Assim era a atitude dos fariseus. E Jesus agora entra na questão deles. Aí Jesus vai mexer na ferida deles. E a Bíblia vai dizer o quê? Que o filho mais velho chega do campo, ele vê a festa. E a Bíblia vai afirmar o quê? Ele pergunta o que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer o quê? Que alguém diz assim, ó, seu irmão voltou. E a Bíblia vai afirmar no versículo 28, mas ele se indignou, meu Deus, e não queria entrar, e saindo seu pai, insistia com ele. Mas respondendo disse, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado, e ele diz, filho, tu sempre estás comigo. Aleluia. Olha o que o pai diz para ele. Meu Deus. E quantas pessoas estão nessa mesma posição do filho mais velho? Estão ali julgando, estão ali até mesmo apedrejando, sendo que a igreja, ela é, vamos dizer assim, o hospital de Deus aqui na terra. Verdade. Quem precisa de médico não são os sãos, mas os doentes. Nós, como igreja do Senhor Jesus, que galardão teremos se nós ganharmos os salvos? Nenhum. Pois o reino de Deus, ele é para os pecadores, para aqueles que transgridem, para aqueles que erram, para aqueles que nós não conseguimos perdoar. Podemos dizer assim, porque às vezes cometem pecados tão monstruosos ali, que a nossa visão humana nos limita de misericórdia, nos limita de compaixão, mas o amor de Deus é diferente. João 3,16, porque Deus, o maior ser, aleluia, amou o maior sentimento, o mundo, a maior quantidade, de tal maneira, o maior sentimento, podemos dizer assim novamente, que entregou a maior oferta, o seu Filho, o unigênito, meu Deus, para que todo aquele, a maior quantidade, nele crê, a maior condição, não pereça, a maior garantia, eita, mas glória, tenha o maior dom, aleluia, a vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Isso aqui é manifestar na vida desse Pai, porque enquanto muitos apedrejam, enquanto muitos julgam, o Pai está disposto a perdoar, o Pai está disposto a amar, o Pai disposto a estender a sua mão, o Pai está disposto a estender a sua misericórdia. Tanto é que ele diz assim, filho, o que é meu é teu.
E às vezes muitas pessoas não entendem isso. Que às vezes ter o privilégio de permanecer na presença de Deus, vamos dizer assim, hoje em dia, são poucos que têm. Porque somente os perseverantes conseguem alcançar graça para permanecer na presença de Deus. E a figura aqui desses fariseus aqui é desse filho mais velho. E não a aceitar. Mas a Bíblia vai afirmar o quê? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Eu ouvi um testemunho uma vez, pastor Moisés, de um pastor, muito amigo meu, e ele contou esse testemunho que tinha uma irmã na sua igreja, ela dava muito trabalho para ele, uma jovem. E ela era tipo de jovem assim que gostava de afrontar ele. Tinha vez que ele estava ensinando na doutrina, ela sentava no banco da frente, na época era banco, e ela começava a mastigar chiclete, fazer aquela bolinha com chiclete assim, para ele ver. E ele fica revoltado com ela. E chegou uma terça-feira que ele chegou no culto e ele viu ela sentada lá na frente da cadeira, do banco, com os trajes ali não adequados para o culto. E quando ele dobrou os joelhos ali para orar a Deus, ele falou para Deus: Senhor, eu não mereço isso, Senhor, ser afrontado dessa forma. Aí Deus ali tomou ele num arrebatamento de sentido. Isso ele me contou. E levou ele até na praça da cidade. E tinha ali pessoas usando droga, cocaína, crack. E quando Deus levou ele ali, o Senhor disse para ele assim, ó: qual é o lugar que você queria que ela estivesse? Meu Deus! Dentro da minha casa, para ser aperfeiçoada, ou aqui nessa praça, forte, condenada ao inferno? Aí Deus ali em oração, ele começou a orar a Deus ali, aí Deus ali deu graça para ele, e ele disse assim, que naquele instante ali, ele começou a olhar ela com outros olhos, chamou ela para conversar, disse para ela assim: a partir de hoje você não tem um pastor, você tem um pai. Aleluia. Pode contar comigo. Diz que a vida da moça mudou, pastor. Foi daquele dia ali. Que bênção. Porque da forma que ele recebeu de Deus, um ângulo diferente daquele que ele via aquela situação. Eu posso dizer que esse filho mais velho olhava aquela situação por um ângulo totalmente diferente do de Deus. Meu Deus. De uma ótica totalmente diferente do Senhor Deus. Talvez é a pergunta que Deus está fazendo para alguém nessa noite. Como você tem olhado o seu próximo? Meu Pai. Pastor, eu louvo a Deus por essa palavra. Entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Eu recebi o convite, o Senhor começou a falar comigo a respeito dessa palavra aqui. E espero estar ainda esmerando nela, porque toda a palavra de Deus, ela merece crédito, mesmo que ela já é pregada, porque Deus cada vez nos traz algo novo, algo diferente. E eu só tenho motivos para adorar a Deus e agradecer ao Senhor Deus pela vida do pastor Moisés, pela sua vida. Amém. Entrego a palavra nessa noite e sou grato a Deus mesmo por essa live aqui, né? Pelos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, pastor Bruno Garbim, nosso amigo Rafael Moto, nosso amigo Alberto, nosso amigo Bruno lá de Central, Bruno Garbim, nossa família que está também conectada, cada irmão que entrou, pastor Isaías, pastor Wagner, pastor Hamilton, que nós vimos ali na live. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Eu devolvo a palavra para o Senhor, pastor.
Graças a Deus por tudo. Deus te abençoe.